Olá, caros alunos. Nós falávamos no último vídeo, na análise da obra de Erich Fromm, O Medo da Liberdade, ou Medo à Liberdade, né, sobre os mecanismos de fuga. Nós falávamos sobre esse conformismo de autômatos. Falávamos que pode acontecer ao ser humano de não ter pensamentos que eram originados dele mesmo, mas introduzidos de fora, de diferentes maneiras, sem que ele se aperceba disso. O mesmo também pode acontecer não só em relação aos pensamentos, mas também em relação aos nossos sentimentos e aos nossos desejos. Então, nós devemos tentar sempre distinguir um sentimento genuíno, que se origina em nós mesmos, de um falso sentimento, um pseudo-sentimento, né? Então, para a gente poder ver se a gente está sendo original, genuíno mesmo, ou se realmente é algo vindo de fora, né? Estamos atendendo expectativas. Fromm, ele vai ilustrar essa análise com um exemplo da vida cotidiana. Ele vai falar o seguinte, que a gente poderia observar um homem, né, que participa de uma festa. Ele está alegre e vai lá, se ri, brinca, e ao sair ele se despede falando que gostou muito da festa. E se a gente paralisasse a imagem por alguns instantes, né, por alguns segundos, a gente veria um instante em que ele, quando ele estivesse só, ele teria um rosto, uma expressão de profunda tristeza. Não só pelo fato de estar sozinho, mas algo que faz parte de um sentimento bem mais profundo. É aquele instante, aquele momento em que ele está sozinho, mas essa reação ela vai durar só alguns segundos. E ele volta para casa no seu carro, como normalmente as pessoas fazem, né? Voltam para casa e vai pensar na festa, pensa se agradou, se causou uma boa impressão e chega à conclusão que sim. Mas a pergunta é, ele estava realmente feliz nessa festa? Ou ele estava apenas interpretando um personagem? Isso fica ainda mais claro se a gente for analisar, por exemplo, o sonho que ele vai ter durante a noite, né? Esse personagem nosso, ele sonha que está de novo na guerra e recebe uma missão de se infiltrar no posto de comando dos oficiais alemães. Então ele está como se fosse um agente infiltrado, né? Lá, um dos oficiais, né, disse para ele que já sabia quem que ele era, né? E dá uma dica, olha, para você não ser descoberto, você tem que disfarçar, contar bastante anedotas, fazê-los rir, para eles não prestarem atenção em você. E ele segue o conselho, fica muito grato pelo conselho e começa a contar várias piadas, uma atrás da outra. Mas o exagero dessas piadas passa a despertar, ao invés de criar como se diz, de enganar, faz com que desperte uma desconfiança nos oficiais. E quando ele percebe que não tem jeito, ele sai correndo, ele pula, sai correndo, os oficiais correm atrás dele, isso no sonho dele, né? E aí no sonho a cena se modifica. E ele está sentado em um bonde que para bem em frente à sua casa. Beleza, esse é o sonho. E analisando esse sonho, nós poderíamos tentar entender a ligação dos elementos isolados desse sonho com o que aconteceu no dia anterior. Por exemplo, ele sonha que está entre alemães e na festa havia uma pessoa com sotaque carregado alemão, ou seja, ele mesmo que vai identificar esses elementos. Fala assim, não, tem uma pessoa com sotaque, então talvez isso tenha feito com que eu sonhasse com os alemães. E ele, na festa, ele tenta agradar esse cara, né, esse homem, esse alemão, né, esse senhor com sotaque alemão, né, e tenta causar boa impressão, mas ele não dá nem ligança, né, como diz, nem estou ligando para isso. Ao lembrar da sala de comando, do sonho, ele vai lembrar que a sala era bem parecida com a sala da festa onde ele se encontrava, né, só que as janelas dessa sala do sonho eram as janelas semelhantes a uma janela da sala onde ele fez uma prova e um exame e foi reprovado. Além disso, ele lembrou-se também que durante a festa ele tentava causar boa impressão tanto ao irmão da mulher, de uma pessoa que ele estava afim, né, uma mulher que ele estava afim, quanto em relação ao dono da casa, que era amigo do chefe dele, né? E o pior, ele fazia isso mesmo tendo antipatia do dono da casa. Outra associação é quando ele conta algo engraçado sobre uma pessoa calva, e aí depois ele percebe que esse anfitrião era calvo e fala, puxa, ao invés de agradar, acabei contando algo que pode ter ofendido, né? O bonde também do sonho lembra o bonde que ele ia para a casa dele na sua infância. E no sonho, quem que estava conduzindo o bonde é ele mesmo, né? Por isso ele pode associá-lo tranquilamente ao seu próprio carro, quando ele voltava para casa. Ou seja, os elementos de quando ele sai daquela situação ali em que ele está vestindo uma máscara para a vida real. Isso acontece tanto no sonho quanto na vida real. Essas associações, elas não nos falam sobre a personalidade desse homem, apenas o verdadeiro sentimento na festa que ele frequentou, né? E ele estava angustiado e receoso de não causar uma boa impressão, né? Ele estava com raiva de algumas pessoas, diante das quais ele se sentia ridículo, né? Como o alemão que eu falei, o
o senhor com sotaque alemão. O sonho revela que sua alegria na festa era um meio de ocultar a angústia e a raiva e simultaneamente de controlar essa raiva, né? Toda a sua alegria era uma máscara, encobrir aquilo que ele realmente sentia, que era o medo e a raiva. E por aí nós poderíamos fazer uma análise mais profunda até chegar à personalidade dele, não vem ao caso aqui, mas o que é importante a gente dizer é que esse aí não é neurótico, é alguém como qualquer outro, né? Hoje em dia todos nós estamos imersos nessa realidade de sermos reconhecidos, sermos aprovados pelos outros. A rede social pipoca de gente assim, né? O tempo inteiro. O problema é quando isso se sobrepõe à identidade do indivíduo. Ou seja, assim como o pensamento, o sentimento, ou pelo menos a expressão desse sentimento, ele também pode acabar não sendo genuíno, não é isso? Então a gente acaba tentando vestir uma máscara, fingir diante de uma realidade, porque a gente quer ter um objetivo lá na frente. E o que vale para o pensamento e o sentimento, também vale para a vontade. Segundo Fromm, a maioria das pessoas está convencida de que, enquanto não for abertamente obrigada por uma força exterior a realizar algo, ninguém está me obrigando aqui com uma arma na cabeça, né? São delas as suas decisões, né? E se desejam alguma coisa é porque elas mesmas desejam, né? Inclusive eu vejo isso muito, né? As pessoas elas pensam que têm desejos e às vezes os desejos são incentivados por outros fatores, né? Eu lembrei, na hora que eu li isso aí, eu lembrei inclusive de um humorista, né, Eduardo Jericó, que falava dos comerciais de televisão que tendem a gerar um desejo em relação ao produto, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês descontraírem um pouco, né? Mas voltando à questão do desejo, Fromm, ele vai lembrar que um grande número de nossas decisões, elas não são de fato nossas, mas nos são sugeridas de fora, né? Nós conseguimos nos persuadir de que somos nós que tomamos a decisão. Nós nos persuadimos disso, quando na realidade nós estamos apenas nos conformando com as expectativas dos outros, né? E estamos impelidos pelo temor ao isolamento e por ameaças mais diretas à nossa vida, liberdade e bem-estar. Então, o que o Fromm vai mostrar? Que, na verdade, sempre existe algo que está determinando esses desejos em várias circunstâncias. Se a gente perguntar, por exemplo, a uma criança, né, se ela quer ir à escola todos os dias, talvez a gente receba como resposta que sim, não, eu quero ir para a escola todo dia. Mas será verdade que a criança realmente prefere mesmo ir à escola todo dia naquela rotina? Ou ela está dizendo isso porque é apenas isso que a gente espera dela, né? Talvez aquela criança considerada rebelde em determinados momentos, ela esteja sendo mais sincera em relação aos seus desejos que aquela criança que só atende às expectativas. Beleza? Só que o que está em questão aqui não é se é bom ou ruim ir à escola. Nós venhamos e convenhamos, né? Todos somos levados a concordar que é bom ir à escola. Mas se a criança ela está tendo realmente um desejo genuíno, e se ela está indo à escola, está dizendo que quer ir à escola, ou se ela só fala isso para atender uma expectativa. E isso acontece em várias situações do cotidiano, né? Em várias decisões que são tomadas. A pessoa acha que ela está tomando uma decisão, ou pelo menos ela acha que ela, ao dizer que está fazendo aquilo por livre e espontânea vontade, aquilo ali se torna realidade. Mas Fromm vai lembrar que, em verdade, ao observar o fenômeno das decisões humanas, fica-se chocado pelo grau em que as pessoas se enganam a considerar como decisão delas o que é, com efeito, uma submissão a convenções, ao dever ou a uma simples coação. Chega quase a parecer que a decisão original é um fenômeno relativamente raro em uma sociedade que se imagina fazer da decisão individual a pedra angular da sua existência. Porque é o seguinte, a pessoa ela nunca vai querer admitir que ela não tomou suas decisões, né? Ela não vai admitir que ela é alienada. Ou seja, em várias situações nós temos uma repressão dos desejos reais que vai acontecendo desde a infância para a adoção das expectativas de outras pessoas, né? Isso desde os nossos pais, né? E isso traz uma perda de identidade que, ao invés de deixar a pessoa confortável, faz com que a pessoa se sinta insegura e busque a todo momento a aprovação das outras pessoas, né? Isso é ruim? Não, nem sempre é ruim você buscar a aprovação. O problema é quando isso é o ponto, né, o ponto focal para que você tome uma decisão. Não, se as pessoas aprovarem, tome essa decisão, né? Além disso, essa perda de identidade do indivíduo, que tem seus pensamentos, sentimentos e desejos vindos de fora, faz com que ele se torne, como eu falei no último vídeo, um autômato, né, no meio de milhões de outros autômatos pelo mundo.
e assim ele fique desorientado e inseguro. E é exatamente isso, né, essa insegurança, segundo o Fromm, que vai criar condições especiais para o surgimento do nazismo. Por quê? Porque o indivíduo passa a se sujeitar a novas autoridades que oferecem segurança e alívio para as dúvidas. E é sobre isso que nós falaremos no próximo vídeo.